E aí, pessoal, vai começar mais um episódio de Halloween do Microfonia Podcast, infelizmente o último desse ano. E aqui a gente conta tudo o que rola nos bastidores do rock and roll de microfone para microfone. Eu vou estar aqui com vocês toda semana, ou quando der, para falar todas as novidades do rock. Quem produz o Microfonia sou eu, Bruna Calcanhoto Galvão, e minha amiga e colega de curso, Lúcia Centeno. Nós estamos nas redes sociais do nosso monstrinho Microfonia. Sigam @Microfonia Podcast. No episódio de hoje, vamos conversar com a Chervona, da banda de hard rock e heavy metal Tantum, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Enfim, se apresenta para o pessoal do Microfonia e muito obrigada por estar dando essa entrevista para a gente. Eu espero ter dito seu nome certo. Sim, disse certo sim, obrigada. Eu sou a Chervona, eu sou de Belo Horizonte, tenho 22 anos, eu trabalho com música e todas as minhas áreas de atuação estão interligadas à arte. Eu sou formada em teatro e sou bacharelanda em música, em canto lírico. E eu trabalho, como a Bruna mencionou, eu participo da banda Tantum, que é uma banda com influências em rock clássico, hard rock, heavy metal, progressivo. E eu também tento fazer os meus trabalhos solos e sou professora de canto, acho que é isso. Preciso falar que eu amo teu estilo e, pessoal, confiram o Instagram dela, porque essa guria tem estilo demais. Muito E obrigada. qual a origem do nome Chervona? E também conta também a origem do nome da tua banda, Tanto. De onde é que veio esses nomes? Chervona significa vermelho em ucraniano, que é a minha cor favorita. E eu É a minha tento... cor favorita também. Nossa, é maravilhosa, né? E eu tento colocar tudo assim na minha vida com estética mais vermelha. Eu gosto bastante, acho uma cor forte. E eu queria ter um nome artístico que significasse algo muito pessoal para mim. Nada melhor do que essa cor, porque é algo que sempre esteve presente na minha vida e eu acho que sempre vai estar. E Tantum significa único, em latim. E é só isso mesmo sobre os nomes. Conta um pouco sobre o teu último lançamento de junho, Wicked Spirit, e como foi em plena pandemia o processo de gravação. Então, a banda existe desde 2019, do final de 2019, e acabou sendo interrompida pela pandemia. Os nossos processos de gravação, enfim. Eu precisei ir para o interior de Minas, a cidade da minha família, só voltei esse ano para Belo Horizonte, e foi quando a gente decidiu dar um gás nos processos da Tantum. Foi no meio dessa pandemia que nós compusemos Wicked Spirit, que é uma música que fala sobre liberdade, sobre esperança, sobre rebeldia, assim, no meio de uma sociedade muito rígida. E nós lançamos ela porque acreditamos que ela seria uma música mais animada, que o público pudesse se identificar mais facilmente. Não foi fácil a gente fazer esse processo durante a pandemia, porque é algo que, assim como toda a sociedade, precisou se adaptar, mas que a gente não perdeu a esperança, porque todos nós da banda temos como foco principal a música. Então, foi a nossa forma de fazer o nosso trabalho funcionar. E, assim, deu certo, a gente teve uma receptividade interessante do público, e graças a isso, a gente começou a desenvolver a ideia de gravação do nosso primeiro álbum. E como está sendo os projetos esse ano, que, graças a Deus, a pandemia está chegando ao fim? Agora está começando a engrenar mais as questões. Por exemplo, a Tantum nunca tinha feito show, por ter sido interrompida pela pandemia, a gente nunca tinha conseguido ir ao palco juntos. Agora a gente já começou a ter essa oportunidade. E com essa possibilidade de estar fazendo shows, eu decidi montar um projeto de reunião de bandas autorais aqui de BH, porque eu me interesso muito por esse universo de autoral. Eu decidi montar um projeto chamado Underground, na tentativa de fazer parcerias com casas de show de Belo Horizonte e outros lugares possíveis. E nesse projeto eu sempre tento colocar a Tantum para tocar. E a casa de show que a gente conseguiu até então é uma casa pequena, mas que foi o berço para que a gente começasse. Aí a gente conseguiu também entrar no festival que vai rolar no dia 27 desse mês, em um camping que se chama A Hora do Dinossauro. E é isso, a gente está tentando aos poucos se adaptar, entender como que está o funcionamento das casas para que a gente possa ir entrando nos festivais.
E tu pode nos dar algum spoiler do que tá vindo por aí? A gente ama spoiler. Sim. Então, a gente está gravando com um produtor daqui que é muito massa, que é o André Cabelo. Ele produziu assim várias bandas interessantes do metal, do rock nacional. E nós estamos gravando 10 músicas, só que uma delas vai ser como faixa bônus, que só vai estar no CD físico. Então, é interessante que as pessoas adquiram esse CD físico. E como spoiler, a gente vai colocar uns instrumentos bem variados que diferem um pouco da nossa apresentação ao vivo, tipo violino, flauta, castanholas, teclados, uh, vários efeitos vocais. Então, isso está sendo um palco de experimento para a gente, esse processo de gravação. Eu vi que tu que toca flauta e como é colocar no rock esse instrumento que até certo ponto é incomum. Sim. A flauta, eu sempre tive mais referência no rock progressivo, que eu acho bem interessante, como flautistas como Peter Gabriel, Ian Anderson, o flautista do Fox. Mas no hard rock e heavy metal é muito raro de se ouvir. E esse é o estilo que a gente está tendenciando mais a seguir. E eu fiquei pensando na possibilidade de incluir isso no estilo, sem precisar progressivar muito a sonoridade da banda. Aí está sendo um processo de aprendizado para mim, porque eu não tenho tanta segurança, assim, tanto domínio na flauta, então eu estou aprendendo junto com a banda a encaixar a sonoridade dela nas músicas. Aí estão tendo flautas assim mais lentas que dão certas ambientações. Agora eu também estou compondo flautas um pouco mais rápidas que possam dar mais energia à música. Então está sendo um processo de aprendizagem mesmo, de experimento. E qual foi o maior desafio da banda sem ser a pandemia? Nossa, então, o maior desafio da banda é encontrar membros dispostos a fazer tudo acontecer. Eu comecei a ideia da banda logo assim que eu mudei para Belo Horizonte, e na medida que eu fui tentando procurar músicos, já passaram mais de 12 músicos pela banda, então sempre assim, entrava alguém que tinha um propósito de tocar, mas não tinha uma visão profissional da coisa, ou então não queria emergir num trabalho totalmente autoral. Então acho que o mais difícil mesmo é conseguir esses músicos, que depois que consegue, aí as coisas andam, tipo, que depois que todo mundo que está na banda tem o mesmo propósito e a gente consegue ter foco, disciplina e a mesma meta. E como é que é teu processo criativo na hora de escrever as letras? Nossa, isso varia demais. É... Nossa, tem muita música que vem assim do nada. Tipo, Wicked Spirit foi uma música que veio no banho, assim, que é um momento reflexivo para mim sempre, e que vem as ideias, assim, tipo, pensar um pouco sobre o estado das coisas do mundo, o meu anseio de liberdade, questões de justiça social, que é uma coisa que eu prezo muito por expor nas letras. Essas questões que eu vou observando no mundo e que em momentos cotidianos elas surgem e eu decido escrever elas, e eu vou tentando musicalizar, tentando escrever as partituras que condizem com as letras, enfim, e vou dividindo isso com a banda e vice-versa. Às vezes são deles que partem as ideias e eles dividem comigo, enfim. E qual foi o teu momento mais impactante na carreira? Nossa, acho que eu não sei dizer. Eu acho que o impacto, na verdade, tem sido agora. Tipo, ou melhor, quando a gente decidiu que era a hora de gravar um álbum. Porque a gente viu que seria um passo bem à frente que a gente estava dando. Porque até então a gente vinha compondo, vinha sendo uma coisa mais esporádica, assim. Ensaios, nem todo fim de semana, ou nem toda semana acontecia. Aí no momento que a gente viu, não, a gente tem que lançar algo, a gente tem que ter algo registrado. A gente se reuniu, a gente viu que, tipo, a gente teria que adaptar a rotina, teria que se dedicar muito mais, e passamos a ter 2 ensaios por semana. Eu vi que eu precisava estudar bem mais de canto, de flauta, de outros instrumentos que eu teria tocar. Então, isso tudo aconteceu depois que eu voltei para Belo Horizonte em março, que a gente, tipo, nós nos sacudimos e vimos que isso era uma coisa necessária caso a gente quisesse ter nosso material registrado.
eu vi que vocês estão fazendo uma vaquinha online. Aliás, eu recomendo e peço para te divulgar aqui sobre ela e contar direitinho. E de onde é que veio essa ideia de pedir ajuda aos teus fãs e ouvintes? Nós lançamos essa vaquinha porque os custos de produção não são baratos. Então, nós decidimos que essa seria uma das melhores maneiras da gente arrecadar fundos para que a gente pudesse realizar esse nosso sonho, assim, contar com amigos, parentes e outras pessoas que nos acompanham. Então, a gente vem arrecadando algumas contribuições, não são muitas, mas cada contribuição ajuda demais, assim. Então, inclusive, peço para quem estiver acompanhando o podcast possa nos ajudar. Essa contribuição pode ser via o link que está na bio da banda, o Instagram da banda é Tantum Band, ou através do nosso Pix, que é tantumband@gmail.com. E essas contribuições vão ter diversos brindes, tipo CD físico, autografado, pôster, camisa da banda, palheta, bottom. E entre as contribuições para os maiores valores arrecadados, vão ter regulagens de instrumentos na Luthieria Vivati, que é a luthieria do nosso guitarrista Derek Serpa, e acessórios da minha loja, Chervone Spell, que eu tenho uma loja de acessórios de couro, de correntes, e vai ter um cupom de R$ 200 para quem doar determinado valor. Então, eu acho que é interessante para vocês. Já conta um pouco da tua loja também, que é a Chervone Spell, o nome, se eu não me engano, e eu achei maravilhindas peças, então divulga também pra gente. Sim, obrigada. Então, a Chervone Spell é muito interligada a Tantum, porque partiu da necessidade de ter alguns acessórios diferentes para fazer o primeiro ensaio fotográfico da Tantum. Porque a gente combinou uma paleta de cores, de visual. Aí eu pensei, nossa, quero alguns acessórios e eu não estava achando em conta no mercado. Então eu pensei, não, eu vou fazer esses meus acessórios. Fiz, para mim deram muito certo e decidi também fazer para colocar à venda tanto esses quanto outros modelos de acessórios e estão sempre interligados à música, a esse mundo artístico. Alguns acessórios eu coloco nomes de cantores, tipo, recentemente, de cantores de álbuns, de músicas. Recentemente eu lancei uma coleção de acessórios chamada Nest Gal, que é inspirada na Bette Davis. Então, esses acessórios estão super interligados ao estilo alternativo, ao estilo glam, hard rock. E é isso sobre a loja. Pessoal, sigam lá, olhem, porque eu recomendo demais. Eu que sou a louquinha desses acessórios, então olhem. E tu acredita que tem muita competitividade ao invés de apoio na cena musical? Acho que sim. Assim, eu fico bem dividida quanto a isso. Depois que eu montei o projeto do Underground, isso tem me ajudado a conhecer mais bandas. Então, eu vejo, assim, bandas que se apoiam demais. Assim, uma das bandas que eu recomendo muito vocês escutarem é uma banda de heavy daqui de BH que chama All the Audrey's Funeral, que é a banda que eu tenho visto que está sendo muito engajada, tem sido uma grande parceira da Tantum. E tem muitas outras bandas, assim, que têm ajudado. Tem a New Mojo, que é uma banda de... É uma banda mais, assim, puxando pro clássico, pro psicodélico, enfim. Então, eu tenho visto bandas, assim, que têm se apoiado, têm buscado se unir à cena, mas eu também vejo bandas que meio que se recuam, que tentam se incluir em certas panelinhas, e isso acaba prejudicando a cena, porque eu acredito que quando uma banda colabora para que a cena cresça, a banda acaba crescendo também. Então é muito interessante, tipo assim, as bandas irem nos shows das outras para se apoiar, enfim. Mas eu estou sentindo que aqui em Belo Horizonte, pelo menos, o movimento de autoral está crescendo. Porque antes da pandemia, era muito raro show de autoral aqui. Agora eu vejo que as casas estão abrindo dias próprios para o show autoral. As bandas também estão crescendo, assim, grandemente. A pandemia, por algum motivo, deu berço a várias bandas de começarem a gravar na pandemia. Acredito que o autoral foi bem beneficiado, assim, não que a pandemia tenha beneficiado o autoral, mas que as pessoas da cena
se motivaram mais a compor, ao invés de reproduzir, eu acredito. E a pergunta que nunca pode faltar aqui nesse podcast é qual foi a situação mais estranha ou engraçada que tu presenciou na tua carreira musical? Nossa, caramba. Acho que bêbada, assim, tipo, Entendo. sim. Assim, acho que não teve uma situação específica, mas situações de muita vergonha que eu precisava manter a pose e que eu acabei bebendo mais do que deveria. Acho que foi mais isso. Assim, tiveram situações no teatro de erros, assim, em cena, enfim, mas é mais isso. Assim, o que mais já me prejudicou foi bebida mesmo. E qual é a tua música do momento que tu esteja ouvindo mais? Eita, meu Deus. Deixa eu pensar. Eu tô ouvindo muito um álbum do Wicked Lady, é o primeiro álbum. A banda só tem 2 álbuns e eu tenho escutado muito a música Run the Night. Mas, além dessa música, tem uma música que é de uma banda autoral daqui de BH, que é a banda Electric Gypsy, que tem a música Hit and Run, que eu acho maravilhosa, estou simplesmente viciada nela e recomendo para todo mundo ouvir. É uma banda muito foda de hard rock. Adoro. E qual é a tua música favorita da tua banda? A gente aceita spoiler, tá? Pode dizer alguma que não tenha lançado ainda. Então, a minha música favorita se chama Ruletenburg Roulette. É meio que um trava-língua o nome dela. E é uma música inspirada em casas de jogos, cassinos, bebedeira, noites boêmias, e foi inspirada principalmente num livro do Dostoiévski chamado O Jogador, que assim que eu li o livro eu achei bem interessante, assim, o nome da cidade onde se passa a história, que chama Ruletenburg, eu achei assim, bem interessante para ser um nome de música. Aí eu fiquei imaginando esses cenários de cassinos, roletas, apostas, e eu decidi trazer isso para a música, e a música é uma música com mais peso, é uma das músicas com mais peso da banda, mas que ainda, tipo, tem um tecladinho ali no fundo com efeito de sintetizador e que remete a esse ambiente de cassino, e eu acho ela bem animada, então eu gosto muito dela e é muito especial para mim. Já tem umas ideias de clipe aqui vindo na minha cabeça, depois eu te passo, se tu quiser. Ai, quero demais. Essa é a música que a gente tem mais vontade de fazer clipe. E qual o teu recado para os estabelecimentos que não querem pagar os artistas? Não precisa segurar a língua aqui, tá? Nossa, velho. Tipo, eu não tenho nem palavras para isso. Nossa, isso é muito paia. Porque, tipo, a gente vai tocar no lugar, a galera vai para assistir os shows, assim, tipo, dá muito mais público quando tem uma banda, quando tem, sei lá, alguma música acústica que seja. A galera consome na casa de show e o valor é mínimo, sabe? Normalmente tem cover artístico, ou então eles cobram entrada, e esse dinheiro raramente é revertido para os artistas. E quando é revertido, é uma quantia muito pouca. E assim, eu e muitos amigos meus sobrevivemos unicamente de música. É o nosso trabalho. E tem gente que vira e fala: ah, não, mas você pode procurar outro trabalho, só música não dá para viver. Mas assim, ou eu me dedico muito à música e me torno competente no que eu faço, ou a vida fica toda bagunçada. Eu não consigo me tornar uma boa musicista, que é a minha meta. Então eu decidi, tipo, focar nisso. Então, assim, se a galera quer artistas competentes, dedicados para tocar na casa de show, cachê é o mínimo. Assim, e um cachê interessante que dê para a gente pagar as nossas contas. Então, por favor, casas de shows, estabelecimentos, nos dê o mínimo de direito para tocar nos lugares. E não paguem só em cerveja. Não, nossa, imagina, chegar num supermercado e falar, aceito o pagamento em cerveja? Eu já aceitei muito isso, sabe? De, tipo, aceitar a cerveja como pagamento, mas é legal ali na noite, você se diverte, mas, tipo, não paga as contas, né? Tem que se valorizar. Com certeza. E
qual é a música mais difícil composta? Se chama, para mim, é uma que se chama Prophecy and Ashes, porque ela é muito aguda, assim, para cantar, ela tem muita variação de timbre, ela é bem dramática, assim, é uma música que fala sobre, assim, é inspirada nas temáticas medievais de bruxas sendo queimadas, mas no caso fala sobre uma cigana que foi queimada, enfim. E pela dramaticidade da música, ela exige muito da voz. Então é daquelas músicas que não se dá para cantar muitas vezes no dia. Então está sendo uma música desafiadora. E eu ainda não gravei o vocal do álbum, vai ser na semana que vem. E assim, o coração já tá pulando, assim, principalmente pensando nessa música. Agora, para os meninos da banda, eu acredito que a mais difícil de tocar seja Ivory Towers, porque foi a última música que nós compusemos. É uma música que tem muita variação de riff, ela é uma música mais progressiva. Então, ela é mais difícil da execução instrumental. E qual é o teu recado para a galera que está começando na música? Meu recado, minha dica, assim, é que estude bastante, que não desanime por conta de estudos difíceis, estudos chatos, porque, assim, tudo que você for estudar na vida tem coisas chatas, tem coisas insuportáveis, e que, assim, você não vai largar aquelas coisas difíceis só porque você não está animado para aquilo. Então, assim, todas as áreas você tem desafios. Então, minha recomendação é que estude muito, assim, não negue conhecimento, assim, não deixe de estudar teoria, porque tem uma galera que fica, porque, sei lá, o Motley Crue, tal banda de hard, nunca estudou teoria, e, tipo assim, a gente tem uma ideia muito romantizada das bandas, estudo é muito necessário, e por mais que a pessoa queira fazer um som simples e tudo mais, o estudo ainda assim é necessário e facilita muito a vida. Então, a minha dica é que a pessoa estude, corra atrás e tenha disciplina como qualquer outro trabalho, porque a música é um trabalho, então é necessário ter uma disciplina diária. E quais as influências da banda? A gente tem influência mais dos anos 70, mas tem bastante coisa também. É complicado porque cada um de nós ouve coisas diferentes. Então, por exemplo, o nosso guitarrista, o Derek, ele é mais voltado ao rock clássico, setentista, a música erudita. Eu fico passeando entre 70 e 80, assim, tipo hard rock, heavy, disco music. Então eu fico passeando nisso. O Lucão, que é o nosso baterista, ele já ouve coisas mais modernas, o metal mais moderno, enfim. E o Laer, que é o nosso baixista, ele já é o que tem mais influência de música brasileira, de música nordestina, enfim, aí nosso estilo varia, mas assim, de influências de bandas, a gente tem UFO, Rainbow, Black Sabbath, acho que Rush, acho que os principais são essas. E Hort. E, e tu, sendo mulher, já passou por alguma situação de machismo por fazer rock? Sim, assim, isso é inevitável. É uma Até, merda. nossa, demais, assim, até na banda, antes de entrarem esses meninos de agora, que são maravilhosos, assim, já houveram situações com outros integrantes, de tipo, os caras estarem na banda, eu com interesse só profissional e eles com outros interesses comigo na banda, tipo assim, de outros projetos que eu já tive também, de os caras não me verem como vocalista, como profissional, e só como mulher, como gênero feminino ali, pronto. De situações também de não ser ouvida, né? Tipo, às vezes eu falar uma coisa, dar uma ideia, ser totalmente ignorada, aí quando vai um cara falar a mesma coisa, ele ser ouvido. Então é muito assim, mas tipo assim, eu tento manter o nariz em pé nisso, tento tipo, me manter forte, porque eu percebi que na música, mas eu acredito que em todas as outras áreas, a mulher ela tem que se esforçar 1000 vezes a mais do que o homem para chegar onde o homem consegue, sem tanto esforço. Então é isso que eu tento fazer, tento me tornar cada dia melhor para ter os meus direitos. Eu espero que um dia isso não aconteça mais, porque no jornalismo acontece bastante, por incrível que pareça. Nossa, eu faço ideia, assim. Acho que todas essas áreas, e principalmente o jornalismo também, né? Porque exige voz da mulher, enfim.
e a voz não deve ser tão ouvida assim. Pois é. Já aconteceu de eu perder vaga de emprego por um homem e eu ficar tipo, tudo bom? Eu tenho mais certificado que tu. Véi, é muito sem noção isso, né? Tipo, a mulher ser diminuída tendo competência para tal cargo, né? Uhum. Nossa, eu odeio demais isso. Eu espero que um dia isso não aconteça mais. Espero mesmo. Sim, nossa, tomara. Não vai acontecer porque a gente não vai Uhum. deixar. Exato. Bom, minhas perguntas chegaram ao fim. Tu quer deixar teus contatos para a galera da tua banda, o pessoal, falar de novo da vaquinha? Deixa tudo aí pro pessoal. Sim. Quanto aos meus contatos, vocês podem conversar comigo, podem me acompanhar pelo Instagram, @chervonasmia. Smia com Zmiyya. Chervona Smia significa cobra vermelha. Mas se vocês procurarem lá só por Chervona, vocês vão achar. Tem a minha loja, que é Chervona Spell, que lá vocês vão encontrar vários acessórios alternativos. Vocês podem criar acessórios comigo, desenhando as ideias. Eu mando foto dos meus materiais, a gente pode customizar juntos, desenvolver juntos ideias, principalmente se for relacionado à música, que é o que eu mais amo fazer. O contato da banda, @tantumband, também o e-mail, tantumband@gmail.com, e esse e-mail também serve de Pix para a vaquinha da banda. E essa vaquinha é muito fundamental para a gente, ela ainda está aberta, porque essa gravação do álbum é o nosso maior sonho assim, no momento, e a gente precisa muito disso para a gente ter o nosso material divulgado na cena, para a gente ter mais oportunidades. E como é uma banda autoral e esse estilo ainda não tem tanta aceitação na cidade, no país, enfim, a gente precisa muito da ajuda de vocês, porque cachê em show é muito mínimo, às vezes só paga transporte, essas despesas, então não é o suficiente para que nós arquemos com esses custos. Então é muito necessário, muito útil a ajuda de vocês de qualquer valor. E dependendo do valor, terão várias recompensas, como camisas, CD autografado, bottom, palheta, acessórios da minha loja, regulagem de instrumento na Vivate Luthieria, enfim, várias recompensas. Para vocês terem acesso às recompensas, é através do link da bio do Instagram da Tantum. E é isso, assim, para falar comigo é só me chamar mesmo no direct. E é fácil me encontrar em Belo Horizonte também, nos eventos autorais, que eu tento prestigiar a todos. Esses prêmios valem até para quem não é de Belo Horizonte? Sim, sim. E o valor já inclui o frete, assim, a gente envia os prêmios sem cobrança de frete, então é bom que vocês aproveitem, que futuramente vamos estar vendendo esses materiais, mas acredito que na vaquinha o valor está bem mais em conta e ajuda muito a gente. Viu, pessoal? Seguem a dica, fiquem estilosos e ajudem uma banda. Isso. Muito obrigada pela entrevista. Muito sucesso para ti. Eu amei demais essa entrevista. E parabéns por todo o teu trabalho. Muito obrigada. Eu agradeço demais a microfonia pela oportunidade de estar dando essa entrevista. Vocês são maravilhosas. Eu acho muito incrível assim, quando mulheres se unem na música e tentam trazer o movimento underground mais à tona. Nossa, então, enfim, é uma iniciativa maravilhosa. Parabéns para vocês e muito obrigada pela oportunidade. Vem aqui para o Sul. Nossa, quero. Me chamem. Então é isso, pessoal. Vocês são demais. Obrigada por nos acompanharem até aqui. E, sério, gente, tem muita coisa bacana no Brasil inteiro e a gente vai tentar mostrar isso para vocês aqui no Microfonia. E, se puder, até do mundo inteiro. Nosso Insta é @microfoniapodcast e estamos sempre postando alguma novidade. No meu perfil também sempre tem alguma loucurada. Sigam lá, @BrunaRGalvão. E deem aquela stalkeada básica na minha amiga e colega de produção, @luciah.centeno. Até a próxima, pessoal. Valeu! Agora a gente tirar fotinho, né, Lu? Sim, a gente tem que tirar fotinho, a gente tem pouco tempo no dia.
Ai, meu Deus. It's Halloween, that's right. Aren't you scared? Well, that's just fine. It's not, Estella. That's the past. I'm Cruella. I am Catwoman.